Shabbat Shalom, você que nos assiste pela TV Sião, a você, abençoado que veio aqui na Har Zion, nesta manhã de Shabbat. Hoje amanhã é amanhã especial, porque é amanhã que comemoramos, é o dia que comemoramos o Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, ele é um Shabbat de conforto, de consolo. Ele é tido, é o primeiro Shabbat depois do Tisha B'Av, do 9 de Av, que é uma época, né? Não é um dia, não. 9 de Av não é um dia. 9 de Av significa uma época. São 3 semanas que culminam no dia 9 de Av, que caiu domingo passado, onde todas as desgraças do povo judeu ocorreram nessa época, né? Particularmente nesse dia 9 de Av. Então, por exemplo, foi o dia que os espias retornaram e deram um relatório que inflamaram o povo, que fez com que o Eterno nos punisse com 40 anos pelo deserto. Foi no dia de Tisha B'Av. O dia da destruição do primeiro templo, Nabucodonosor, dia de Tisha B'Av. Dia de destruição do segundo templo, por Tito, Tisha B'Av, dia 9 de Av, entendeu? Dia, por exemplo, que houve o decreto de Alhambra, né, oficializando a Inquisição na Espanha, temporada de Tisha B'Av, se não foi no dia mesmo de Tisha B'Av. Então, a assinatura da solução final na Segunda Guerra, né, Tisha B'Av. Então, é uma época, eu não sei explicar, eu jamais seria supersticioso, mas eu sou inteligente. É uma época onde as coisas estão propícias a acontecerem, onde realmente acontecem essas coisas, né? Por observação, você sabe que é uma época de cautela. Então o judeu tem muita cautela, o judeu ora muito nessa época, o judeu se arrepende muito nessa época, porque é uma época bem sensível, né? E o Shabat que vem depois desse dia de tragédia é o Shabat de conforto, Shabat Nahamu, que é o Shabat de hoje, cuja Haftará, dê uma olhada ali, olha aqui, a porção da Torá é Deuteronômio 3, 23 a 7, 11, e a Haftará é o texto, a ordem de Deus para o profeta Isaías, olha aí. Nahamu, Nahamu, Ami, consolai, confortai ou consolai o meu povo. Dabru alev Yerushalayim, vekiru aleha, ou seja, falai ao coração de Jerusalém. Fala para Jerusalém que os pecados dela, que Jerusalém, Sião, já recebeu pelos seus pecados porção dobrada. Já recebeu a punição, porção dobrada pelo que fez. Agora é palavra de conforto. Agora é palavra de conforto. Então esse capítulo de Isaías, capítulo 40 do profeta Isaías, é muito importante, e associado a esta porção temos o texto da Brit Hadashah de Marcos 12, onde Yeshua relata uma discussão muito interessante com alguns sacerdotes da época. Nós vamos analisar aqui. Mas, veja só, eu quero chamar a sua atenção, pessoal, para esse mandamento de Deus, sabe? Eu acho que as palavras de Deus aos profetas são palavras atemporais. E uma ordem de Deus para o profeta serve também para nós. Então a palavra do Eterno, hoje é o Shabat que você tem que estudar isso. A palavra do Eterno é: consolai. Console Sião. Olha as palavras dele, olha, 41 de Isaías. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia. Que a sua iniquidade, Avon é culpa em hebraico. A culpa está perdoada, diga está, aqui está no presente. E que Jerusalém já recebeu em dobro das mãos do Eterno por todos os seus pecados. Olha isso. Vós que clama no deserto, esse texto você lembra. Olha só, é continuação da palavra de conforto. O que vem no deserto aplainando as veredas, tem a intenção de confortar o povo de Deus, de anunciar a palavra de esperança. Verso 5, a glória do Eterno se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Olha só. Verso 9, eu gosto desse versículo. Tu, ó Sião, tu que anuncias o quê? Mevaser et Sion. Olha isso, é o nome de um bairro lá onde mora o Rabino Shula, em Jerusalém. Mevaser et Sion, evangelho a Sião. Olha só. Você
Tu, ó Sião, então está dando a ordem para Sião. Tu, Sião, que anuncia o evangelho, as boas novas, sobe a um alto monte. Agora olha que interessante. Quem é em Sião que anuncia as boas novas do evangelho? Quem? Quem é em Sião? Hoje, quem em Sião tem essa missão de anunciar? Os judeus, discípulos de Yeshua. Então hoje, claro que aqui é uma alusão ao Mashiach, né, uma palavra, o Mashiach, Yeshua que anuncia, mas hoje, trazendo para os dias de hoje, essa palavra é para mim e para você. Nós devemos subir a um alto monte. Você que anuncia boas novas a Jerusalém, eu anuncio, você anuncia? Levante sua mão. Você tem que anunciar as boas novas para Jerusalém. Quais boas novas? Iniquidade já está perdoada, Sião. Prepara para receber o rei. Prepara, Sião. Agora é momento de preparo. Você tem que se preparar para receber o rei. Olha, você que anuncia boas novas de Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta a tua voz, não tema, e dize às cidades de Judá: eis aí o vosso Deus. Essa é a minha missão. Não é levar para Sião, levar para o meu próprio povo, uma religião estranha, um Deus estranho, paganismo de qualquer forma. Eu, segundo a palavra de Isaías, estou a anunciar a Sião as palavras do profeta: eis aí o teu Deus. Eis aí o teu Deus. O Mashiach enviado, o Mashiach que veio para o seu próprio povo, está retornando para casa depois de 2000 anos. Está voltando para casa. Ficou tempo demais nas mãos dos gentios. Agora é hora de levar ele para casa. E o judeu messiânico está conduzindo ele para casa de novo. E está apresentando para o seu próprio povo. Tirando dele as vestes romanas, tirando dele as vestes egípcias, tirando dele as vestes americanas e principalmente alemãs, e colocando nele a sua vestimenta como rei dos judeus, rei das nações. Essa é a nossa missão. Então a palavra de Isaías serve para mim e para você. Consolai. Palavra de conforto, palavra de esperança. Né? Esse negócio que eles ficam colocando aí. Tem uma música que fez sucesso aí, que está voltando agora, não sei porquê, que manda o Israel chorar. Chora, Israel, chora. Chora, Israel, né? Sai da Babilônia. Que Babilônia, meu amigo? O cara que escreveu essa música tinha que falar para ele: ó, nós saímos da Babilônia, tem 2.300 anos, meu amigo. Ó, e afirma para esse camarada que escreveu essa música que as cidades de Israel estão reedificadas, que o povo retorna, que os campos estão floridos, que o povo novamente habita nas cidades antigamente destruídas, e o Senhor, o nosso Deus, está lá. E é hora de dar conforto. É hora de levar a palavra de conforto, de alegria. Rejubila, filha de Sião, alegra-te, filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, justiça e salvação ele é, anunciará paz às nações, e o seu reino nunca terá fim. Essa é a palavra que tem que estar na sua boca. Não é a palavra do diabo falando para Jerusalém: pena, sofre, chora. Não! 2000 anos dessa lenga-lenga, chega. Vamos começar a colocar a Bíblia em prática. Quer fazer alguma coisa? Quer escrever músicas sobre Israel? Escreve o que a palavra diz. Anuncie. Anuncie. Anuncie a Sião. A tua iniquidade já foi perdoada. Tem que anunciar isso para as pessoas, porque as pessoas acham que Israel, como qualquer outra nação, sim, comete muitos pecados diante de Deus. Mas quando o Eterno declara palavras como essa, quer dizer que mesmo num estado de distância, as promessas que Deus tem para eles se cumprirão, pessoal. Porque o Eterno vai se revelar ao seu povo através do seu ungido. Isso é promessa. E nesse momento, quando o Eterno se revelar através do seu filho, do seu ungido, eles verão a quem transpassaram. Olharão para o Eterno e verão o filho a quem transpassaram. E sim, arrependerão, clamarão, e aí serão o quê? Cheios do Espírito do Eterno. E os velhos terão visões, e os jovens profetizarão, e anunciarão as boas novas de Sião para todas as nações. Então esse é o destino de Israel. Então quando o Eterno fala assim: a tua avoná, né, a culpa de Jerusalém já está perdoada, quer dizer o quê?
Quer dizer que a culpa, o Eterno tem tomado para si. E tem reservado águas purificadoras para o seu povo. Lê Ezequiel 36. O Eterno fala que ele aspergiria água pura, água purificadora sobre o seu povo. Lavaria deles toda a iniquidade. Seriam perdoados. E o que? Seriam povo de Deus. Então essa é a nossa palavra, baseado na porção de hoje. Palavras de conforto, sabe? Palavras de esperança. Eu acho que a palavra é essa. O mundo já está ruim demais. O mundo já tem decapitações demais, crises demais. Palavras de esperança. Olha, então nós temos aqui a porção de Deuteronômio, no capítulo 3, e eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Se você puder abrir a sua Torá, o Eterno diz, através de Moisés, reconta toda aquela experiência lá da saída do Egito. Mas uma coisa ele reforça ao longo desses capítulos, que é as experiências que o povo teve. O povo de Israel teve experiências únicas, que os diferencia de todas as outras nações. Você tem que entender isso. Nenhuma outra nação do mundo, Deus com o seu braço forte resgatou de uma nação. Nenhuma nação do mundo foi conduzida por Deus 40 anos, sendo sustentada totalmente por Deus, 40 anos, até uma terra que o próprio Deus havia dado a eles. Nenhuma nação da terra. Essas experiências foram dadas a Israel para construir no povo judeu, no povo hebreu, um senso de identidade. Identidade, uma noção identitária, é importante para todo mundo, ainda mais para o povo de Deus. São as experiências que cunham a sua identidade. Não é só o conhecimento, o aprendizado. Identidade é formada com uma soma de conhecimento mais experiências. Essa experiência cunha, molda a sua identidade. Olha aqui. Olha a palavra do Eterno lá em Deuteronômio 4, verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Olha aqui, ó. Alma quer dizer vida, mente. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, olha o que é fantástico em relação às experiências que Israel teve nessa época. São experiências cuja missão do pai é passar essa experiência para o filho. Apesar do filho e do neto não ter saído do Egito, apesar do filho e do neto não ter ficado aos pés do Sinai, mas é missão do judeu, é mandamento do Eterno, passar para a geração futura as experiências. Então o meu ensino, o meu exemplo tem que ser tal que aquela criança, aquele jovem vai recriar na sua vida a mesma experiência que Deus teve com o nosso povo há 3.500 anos. É obrigação de todo judeu recriar aquela experiência do Sinai. Por isso que a gente tem uma festa todo ano chamada de Pêssar. Porque na festa de Pêssar, de Páscoa, o judeu recria, reconta toda aquela história do Êxodo para que ele possa se ver como se estivesse naquele tempo lá, como se ele estivesse saindo do Egito, como se ele estivesse vendo as maravilhas de Deus, as pragas, como se ele estivesse vendo a coluna de fogo, a coluna de nuvem, como se ele estivesse comendo maná todo dia. É obrigação de todo judeu recriar essas experiências na sua vida. Como? Construindo, buscando ter um relacionamento com o Eterno. Por isso que, sabe, quando os gregos trouxeram esse conceito de religião, isso prejudicou muito o que Israel tinha com o seu Deus. Porque você não pode definir o que Israel tem com o seu Deus como uma religião, a religião dos judeus. Os gregos começaram a definir, não é uma religião dos judeus. Mas não é religião. É muito mais que uma religião, é uma realidade, é um relacionamento, é um estilo de vida.
Vai muito além. Essa palavra mina demais, resseca demais a beleza que é a Bíblia, o relacionamento de um povo com o seu Deus. Porque você começa a comparar o judeu com outras religiões. E não só isso, o próprio judeu começou o quê? Começou a se definir em termos dessa religião greco-romana. Então o judaísmo também sofreu alterações. Mas é muito mais do que ter uma religião. É ter um relacionamento, é ter um estilo de vida, é viver em revelação da luz de Deus. Os rabinos nessa paraxá falam muito da luz. A luz. Porque a luz é uma coisa que os antigos definiam como ela é matéria e não é ao mesmo tempo. É uma coisa que você vê, que você sabe que ela existe, que você sente e que é difícil defini-la como matéria. Tem gente que define ela como algo mais espiritual ou algo mais material. A luz, ela permeia os dois campos da matéria. Ela é e não é ao mesmo tempo. E a luz nas Escrituras tem uma função divina também. A luz significa a revelação de Deus. Então, o Mashiach, o Messias de Deus, Yeshua, é tido como a luz. A emanação do Eterno. A ação do Eterno. Né? Acho que foi o rabino Schnauer de Liabe, ele escreve muito sobre isso. Quer dizer, se o Eterno, né, como é que você pode entender a definição da luz? Né? Você tem que entender a luz, não a luz que você vê vindo do sol, mas coloque-se no lugar do sol. Coloque-se no lugar do sol, e aí, da perspectiva do sol, você vai ver o mundo ao seu redor. Você vai entender que tudo que existe, que você consegue ver, aliás, é fruto da luz, não é? Se eu consigo ver você, é porque a luz que você reflete é traduzida no meu olho, no meu cérebro, como imagem. Mas eu só consigo ter visão da matéria se existe o quê? Luz. Então a luz emanada do sol, ou a luz de outras fontes artificiais, refletem em você, e aí eu tenho a ideia de matéria. Eu tenho a ideia que você existe, é por causa da luz que você reflete de volta. Então os rabinos falam, olha, quando o Eterno fala aqui na Torá, nessa porção, que fala várias vezes, olha, ouve Israel, não fujam, não sirvam aos outros deuses, não adorem o sol, a lua, os corpos celestes. Não há nenhum Não há Deus fora do Eterno. Ele é único. Então quando você fala, ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Não é que Ele é um Deus. Quer dizer que só existe Ele. Tudo que você consegue ver, vem dEle. Ele é a fonte de tudo que existe. Quer dizer que não existe nada sem Ele, entende? Nada existe, nada existiria nem existe se não fosse através de quem? De Deus. Ele é o ser supremo. Ele é a fonte da vida. Ele dá vida do nada. Ele cria do nada. Ele cria conforme a sua palavra. Me diga, quem é que cria com a palavra? Quem é que cria do nada? E disse o Eterno, haja luz, e houve luz. E disse, haja corpos celestes, haja isso, haja aquilo. Ele cria do nada. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda existência. Você só existe, olha, você só existe porque você reflete a sua semelhança. Do ponto de vista do sol, do ponto de vista de Deus, a realidade é bem diferente da sua. Tudo vem dEle. Que cria do nada. Tem até uma frase em hebraico, em aramaico, que você conhece e você nem sabe o que está dizendo. Qual que é
né? Os que meus alunos sabem disso, já ouviram eu falando isso. Qual é a frase que se diz quando você vai criar uma coisa do nada? Pensa. Pensa aí na sua infância. O sujeito vai criar uma coisa do nada. O que ele fala quando ele vai criar uma coisa do nada? Fala mais alto. Abracadabra. De onde veio isso, abracadabra? Abracadabra é uma expressão em aramaico da condição de Deus como Criador Supremo. Abracadabra, não está muito certo, no original é avracadabra. Avracadabra é o que Deus diz. Deus fala, crio conforme a minha palavra. Crio do nada. Avracadabra, criarei conforme a minha palavra. Então é uma raiz judaica que você tem aí na sua infância, no seu conhecimento comum, que você não sabe de onde vem. Vem dos estudiosos da Torá, que reconhecem que Deus tem o poder supremo, Deus cria do nada. Quando nada existia, Ele já era. Por isso que ele fala, pessoal, por favor, meu povo, ele fala várias vezes nessa porção, eu sou um Deus ciumento, é ou não é? Eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus zeloso. Então, vocês não podem servir a outros deuses. Sabe por quê? Porque não são deuses. Tudo que vocês adoram como se fossem Deus, vem de mim. Não se prostrem ao sol, à lua, aos corpos celestes, porque isso aí é uma mera emanação do meu poder, da minha glória. Isso é idolatria na Torá. Idolatria é quando você pega uma emanação de Deus e adora como se fosse Deus. Você não entende que o que está fazendo aquela coisa existir é um Deus. Mas você acha que a emanação existe por si própria. O sol existe por si próprio? Não. Há um Deus e o sol é apenas o quê? Apenas o fluir da glória de Deus. Emanações do eterno. Eu já disse aqui, vem da palavra nozel, né? Nozel é fluir. A palavra torneira em hebraico hoje vem dessa mesma raiz. É o que flui de Deus. Por isso que o sujeito casa no judaísmo, o sujeito tem um brit milá do filho, o bar mitzvah do filho, o que você deseja para ele? Mazal tov. O que é mazal tov? É boa sorte. Não é boa sorte. Boa sorte você está julgando Deus para o escanteio. Ele não precisa de Deus, ele precisa de sorte. Que isso? Não, você fala mazal. O que é mazal? Mazal vem de nozelo. Boas, o quê? Bom fluir de Deus na sua vida. Que as emanações, que as manifestações de Deus estejam presentes na sua vida. Mazal tov. São essas experiências que definem Israel. Vamos lá, vamos para terminar, são poucos slides. Olha, a identidade de Israel como povo é recontada por Moshe nessa paraxá. Ela se resume em experiência e conhecimento, na vivência dos eventos do Êxodo associados à dádiva da Torá no Monte Sinai. Então está bem tranquilo. Tá? Agora, houve um problema na história da humanidade, na história da religião e até mesmo entre o povo de Israel. Houve, na minha opinião, uma grande desgraça. Sabe qual foi essa desgraça? O pensamento greco-romano introduziu um conceito em Israel e no mundo, que é o quê? A palavra fé, diga fé, em hebraico quer dizer emuná. Emuná vem do substantivo lehamin, diga lehamin, que significa tanto acreditar como ser fiel. Então, no judaísmo, na Bíblia, aliás, quando você fala fé, você quer dizer o quê? Lehamin, você quer dizer acreditar, lógico, mas ao mesmo tempo ser fiel àquilo que você acredita. Então, a fé, no conceito bíblico, ela é inseparável. Fé e ação e obras não pode ser separado. Mas aí vieram esses pensamentos estranhos à Bíblia, à Torá, e pregaram, instituíram no mundo o quê? A dicotomização.
dicotomizou, separou, dividiu, seccionou a fé. Agora a fé pode ser crença, e a fé também, com menos importância, pode ser prática. Essa coisa ganhou uma proporção muito maior na Reforma Protestante, que com uma intenção boa, de pregar que o coração, o sentimento, a crença em Deus era muito mais importante só do que obras mortas, mas os reformistas bateram muito nessa tecla, acabaram levando a coisa para o outro extremo. Então fé é crença, não precisa praticar, porque nada que eu pratico pode agradar a Deus mesmo. Então a coisa foi para o outro extremo, dicotomizou. Fé não pode ser separada em crença e ação. Fé é uma coisa só. Fé quer dizer obedecer. Então, quando Abacuque fala, e o apóstolo Paulo repete, e Lutero tentou usar, mas sem entender o contexto, eles falam, o justo viverá pela fé. O que ele quer dizer? O justo vive pela sua obediência. Ele crê em Deus e por isso ele obedece. Então, ele anda por fé. Isso é fé. Hoje eu vejo um monte de gente com negócio de fé, escudinho de fé, chapéu, camisa, carro, capacete. Mas será que eles estão entendendo o que é fé? Fé não é acreditar. O diabo acredita em Deus mais do que muitos de nós. Fé não é acreditar. Fé quer dizer o quê? Acreditar e obedecer. Aí você está vivendo em fé. Então quando o autor de Hebreus dá lá os exemplos de fé, né? Ele vai lá de Abraão, ele vai lá de Isaac, Jacó, e vai passando. Por que são exemplos de fé? Porque foram homens que creram em Deus. Abraão, a crença já lhe foi imputado como justiça, porque era uma época onde ninguém queria saber do Deus único, do Deus Criador. Abraão creu e o que ele fez? Andou em justiça. Ele andou em obediência. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Abraão, toma teu filho, teu único filho, e entregue-o a mim. Ele obedeceu. Abraão, isso. Abraão, aquilo. Isaac, Jacó, idem. São exemplos de fé, não porque creram em Deus, são exemplos de fé porque andaram segundo a ordem, a mão, o caminho de Deus. Isso é fé. Mas o que aconteceu? Eles dicotomizaram a fé nesse negócio de acreditar e praticar, e aí a coisa tomou um outro rumo. Porque a prática da fé é aquilo que te dá experiência. Eu vou praticar aquilo que eu creio. Praticar no dia a dia. Praticar nos problemas. Praticar nas intervenções, nas tribulações do seu dia a dia. É aí que você põe em prática aquilo que você crê. E Tiago dá um exemplo bom lá no capítulo 2. Ele diz, olha, você acha que você tem fé? Me mostra a sua fé então, sem obra. E eu vou te mostrar a minha fé com obras. E aí os reformistas ficaram doidos. Lutero chamou a carta de Tiago de epístola de palha. Isso aí é palha, é lixo. Porque não entendeu. Não entendeu o discurso de um judeu, irmão de Yeshua. Não existe na Bíblia crença sem prática. Não existe na Bíblia salvação sem obediência. Você sim foi alcançado quando estava desobediente. Isso é chamado graça, favor de Deus. Se fosse assim, todo mundo estava perdido. Já pensou se Deus só alcançasse quem era justo diante dele? Aí a humanidade estava lascada. Então Deus, pelo seu favor, pela sua graça, te alcança. Você estava em pecado, cheio de iniquidade, cheio de maldição da lei na sua cabeça. É ou não é? É, ué. Mateus, a lei é maldição? Não, mas a lei contém maldições. Quem não obedece, tem maldição. Você vivia obediente ou desobediente à lei, antes de você encontrasse com o Eterno através do seu filho? Você vivia desobediente. Então estava cheio de maldição da lei na sua cabeça. Porque você era desobediente. Mas Deus o quê? Revoga essa culpa, apaga a sua iniquidade, dá a você uma nova vida, você nasce de novo, coloca você no caminho da verdade, e agora? Efésios capítulo 2.
Vocês foram alcançados pela graça de Cristo para que vocês andem em boas obras. Agora você vai caminhar. Desenvolvendo a vossa salvação. É um processo. Não pode dicotomizar. Crença e prática é junto. Olha, porque como é que você vai ensinar o seu filho e a futura geração alguma coisa que você não vivencia no seu dia a dia? Não tem como. Aí você vai ensinar para ele o que? Uma religião. Aí não vai dar certo. Ensinar religião é a coisa mais fácil que tem. Basta mandar um menino para a escola dominical, escola shabática, escola pré-bar mitzvah. Você vai ensinar para ele uma religião. Mas você não estará treinando nem passando para ele a fé dos seus patriarcas. Porque Deus falou, veja e não se esqueça de tudo que vocês passaram no deserto. Vejam e não se esqueçam daquilo que eu fiz com os seus inimigos no deserto. É experiência. É experiência. E essa experiência que você passa. Então, quando eu falo com meus filhos, quando eu estou ali no Shabat com eles, ou principalmente nas festas, né? Pêssar, por exemplo, é uma grande oportunidade para isso. Eles falam, papai, mas por que isso todo ano? Eu falei, meu filho, o judeu não fala para o seu filho assim, porque lá no Egito, há 3.500 anos atrás, teve lá um povo que foi... Não. Meu filho, nós éramos escravos no Egito. Nós fomos resgatados pelo braço forte de Adonai. Nós fomos trazidos de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Nós vimos as pragas. Nós comemos o pão. É assim. Ele agora faz parte daquela experiência. Ele não existiu naquela época, mas ele compartilha da mesma experiência. Isso é fé. Isso é passar fé. É passar experiência. Não é passar conhecimento. Tem uma grande diferença, pessoal. Olha aqui, acompanhe comigo. Se o conhecimento for apenas vinculado ao intelecto, isso aqui é o mais comum hoje. O jeito faz uma faculdade lero-lero aí, faz um mestrado mais lero-lero ainda, e acha que já é o dono da cocada preta. Ótimo. Mas o eterno não busca só conhecimento. O eterno busca conhecimento que não é preso só no intelecto. Por quê? Sua mente é muito pequena. Você acha que seu cérebro é alguma coisa? Seu intelecto é muito pequeno. O intelecto é um receptáculo muito fraco para reter o conhecimento. Mas coloque no invólucro da experiência e esse conhecimento não será abalado. Passa sim o conhecimento, mas junte a ele a experiência. Conhecimento sem experiência é religião. Associa, aí tem que viver, né? Aí que tá. Como é que eu vou ensinar a fé se eu não vivo em fé? Não adianta dar a camisa do escudinho para o seu filho. Se você não entender, não passar para ele o que é fé. E aí você tem que falar, filho, olha para o seu pai. Olha para o meu pai. Olha para os nossos ancestrais. Eles viveram confiando em Deus. Deus nunca nos abandonou, meu filho. Situações podem estar as mais ruins possível, mas Ele é Deus que olha, que cuida de nós. E todas as suas promessas para nós irão se cumprir, meu filho. Crê em Deus. Essa é a fé que a gente tem que passar. Então lembre, olha, o intelecto é muito fraco para conter o conhecimento de Deus. Mas você tem que colocá-lo junto o quê? No invólucro da experiência. E aí o seu conhecimento não é abalado. Aí não é abalado. Por exemplo, no meio judaico-messiânico, nós temos muitas pessoas que clamam ser, por exemplo, descendentes de judeus. Tá bom. E as pessoas querem retornar à fé judaica. Ótimo.
Retornar ao povo de Israel. Ótimo, é um direito seu. Mas aí há um problema. Porque hoje a liderança rabínica de Israel não aceita uma pessoa se dizer judeu e crer em Yeshua. Ou a pessoa crê em Yeshua, ou ela é judia. E essas pessoas, então, muitas vezes, para poderem ser aceitas, para poderem voltar a serem reconhecidas como judeus pela liderança rabínica de Israel, elas se sujeitam a essa coisa aí. Uns viram 007, né? Eles vão na sinagoga, vão lá, mas não pode falar de Yeshua, ninguém pode saber quem ele é o verdadeiro agente secreto. Ele está lá na sinagoga, mas não pode dar um pio sobre Yeshua, porque ninguém sabe quem ele é, na verdade. E outros acabam negando Yeshua. Nega. Tem lá 3, 4 sessões com o rabino, já é o suficiente para o sujeito achar que Jesus nunca existiu, que o Novo Testamento é invenção de Roma e outras bobagens. Aí, é que entra isso aqui que eu acabei de dizer. O meu incentivo para os meus filhos não é ensinar para eles sobre Yeshua. E eu faço isso. Eu conto as histórias de Yeshua, eu conto as profecias, mas não é o suficiente eu falar sobre Yeshua. Meu incentivo é que eles tenham uma experiência com Yeshua. Porque se a minha palavra sobre Yeshua se concentrar no intelecto, se surgir alguém com o intelecto mais desenvolvido, convence a pessoa do contrário. Mas se a minha crença em Yeshua se baseia na experiência pessoal, aí mesmo que surja com um argumento mais sofisticado, ele não vai conseguir tirar aquilo que já está com raízes no meu coração. Que é uma experiência. Eu me lembro há alguns anos, teve um rabino muito famoso, não posso dizer o nome dele aqui, que visitou o museu da Inquisição. Veio dos Estados Unidos. Rabino, não messiânico. E ele chegou lá e veio assim meio de surpresa, nos pegou assim até desprevenidos, nos apresentaram, veio lá o carro trazendo esse rabino, muito famoso lá fora, e o rabino querendo conhecer o museu. Aí meu pai me chamou, a gente estava lá no escritório, fomos com esse rabino, mostrando para ele os painéis do museu, e vimos que ele não estava tendo muito interesse. E aí eu comecei a achar estranho, falei, puxa vida, esse rabino vem lá dos Estados Unidos, segundo ele, para conhecer o museu, e chega aqui no museu, não está prestando atenção em nada? Tem alguma coisa errada. E aí, no decorrer da visita, ele vira para nós e fala assim, para o meu pai, e fala, olha, eu não vim aqui para conhecer o museu, porque eu sou pós-doutorado em judaísmo medieval. Aí, o senhor é pós-doutorado em judaísmo medieval, então por que o senhor gastou dinheiro e veio para cá? Não, eu não vim para conhecer o museu, eu vim para conhecer você, falou para o meu pai. É o senhor que me interessa, o motivo da minha viagem é o senhor. Aí como bom judeu, né? Mas o que eu fiz agora? Qual foi meu pecado agora? As palavras de Davi. Qual foi o meu pecado dessa vez? Meu pai falou, mas o que eu fiz? Fiz alguma coisa? Eu falei, não. Eu vim lá de tal estado, porque eu ouvi falar do seu trabalho, ouvi falar da sua sinagoga, sei quem você é, sei quem é seu filho, tenho acompanhado. E eu vim aqui para perguntar, alguém tendo feito um trabalho magnífico como esse, colocar um museu, o único do mundo, que conta a história da perseguição aos judeus na Inquisição, uma pessoa que faz uma coisa dessa, e o senhor me chamou muita atenção, então eu vim para te perguntar, olhou para o meu pai, Marcelo, eu vim aqui para te perguntar, uma pessoa como você que fez isso tudo aqui, realmente acredita que Jesus é o Filho de Deus? Eu vim aqui só para ouvir dos seus lábios. Se você realmente acredita eu quis dizer, nessa baboseira. Você é uma pessoa muito inteligente para crer nessas coisas.
E aí eu olhei para meu pai, ele olhou para mim. E meu pai virou para ele e falou: Rabino, obrigado pelas suas palavras, né? Realmente eu fui só um instrumento, Deus me usou muito, eu admito. Muito pouco veio de mim, tudo veio dele. Mas eu agradeço suas palavras e eu digo o seguinte: no estágio que eu estou, de fé, acreditar é irrelevante. Eu passei do estágio de acreditar. Quando você entra, está novo, aí o acreditar é o primeiro passo. Quando você desenvolve a sua fé, o acreditar é irrelevante. Rabino, eu não preciso acreditar, crer que Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. O saber está acima do crer. Quando você sabe, conhece, acreditar ou não é irrelevante. Não tem dúvida mais. É isso mesmo? É. E Rabino, e como eu, existem 1 milhão de judeus ao redor do mundo, que não se definem como cristãos, mas se definem como discípulos do homem de Nazaré. Judeus, orgulhosos da sua tradição, da sua linhagem, e que vivem como judeus, guardando a Torá e anunciando ao mundo aquilo que os profetas de Israel anunciaram: luz para as nações, bênção para as famílias da terra. Mas eu nunca ouvi isso. Então vamos conversar. Aí tiramos ele do museu, levamos ele para o nosso escritório, nós sentamos ali. E ele entrou no escritório. Não tem cruz? Eu falei, não tem cruz. Você não vai achar cruz nem no meu escritório, nem na minha sinagoga. E aí nós conversamos, mostramos para ele o trabalho do judeu, discípulos de Yeshua. Mostramos que nossa intenção não é batizar judeu, converter judeu. Não é converter ninguém. Meu trabalho é apresentar Deus para as pessoas. Meu trabalho é apresentar a salvação de Deus, Yeshua, para as pessoas. Minha função é mostrar para o meu próprio povo judeu que Yeshua, chamado de Jesus entre as nações, não foi um mau judeu que pregou contra Israel, contra a lei de Deus, contra Moisés e contra tudo que o judeu tinha por bom. Que esse Jesus, esse Yeshua, foi um bom judeu, viveu de acordo com a Torá, cumpre todas as exigências para que ele seja o Messias e está retornando. Queira você ou não. Então a crença, ela tem que perder lugar na sua vida para a experiência. O mais importante para nós é experiência. Crer, o diabo crê. E ele não só crê não, ele teme. O diabo é muito mais crente do que muito crente que eu conheço aí fora. Olha, são as experiências associadas ao conhecimento que criam raízes no nosso saber e solidificam em nossa alma convicções imutáveis que nos conduzirão pelo resto da vida. Meu pai, ao citar essa frase não é dele, essa frase é de um outro rabino, chamado Daniel de Sion, um rabino discípulo de Yeshua. Nós aprendemos com as experiências dos outros. Olha aqui, ó, as experiências dos nossos antepassados se tornam o quê? As nossas experiências. Olha o exemplo clássico disso. O que aconteceu com o rabino de Sion lá no século XIX em Israel, aconteceu com meu pai, há alguns anos, no século XXI. A mesma coisa. Porque eu aprendo com a experiência do outro. E eu transformo o conhecimento, o aprendizado, numa experiência nova para mim. Olha só. Fé, sem experiência, sem colocá-la em prática, não passa de um dogma religioso. E de religiosos, o mundo está cheio. De dogmas religiosos, o mundo está cheio. São as mesmas experiências que também nos dão autoridade para ensinar, instruir, admoestar e corrigir. Olha aqui,
Mateus capítulo 21. Você conhece essa passagem. Yeshua, verso 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Ok, sim senhor. Mas não foi. Ficou só no lero-lero. Um falava bonito, eloquente, mas não fazia nada. Um afirmava crer na autoridade do pai, mas na hora de submeter mesmo o quê? Mas falava bonito, arrebanhava muitos. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Esse respondeu: não quero. Mas depois arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E os sacerdotes responderam: o segundo. Declarou-lhes Yeshua: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Pessoal. Pessoal. Vem cá. A grande desgraça, eu diria, da religião cristã, uma das, foi essa dicotomização da fé. Foi transformar a fé numa crença. Foi transformar a fé num intelecto. O que você é, fulano? Eu sou evangélico, eu sou crente, sou batista. Por quê? Não, porque eu fui batizado na minha igreja, porque eu tomo a ceia todo domingo, porque eu fiz discipulado nessa igreja, porque eu acredito nisso. Isso não faz de você um crente. Isso não faz de você um servo de Deus. O que faz de você um servo de Deus é a forma como você anda. É a forma como você vive. Está em consonância com a palavra? Então você é um servo de Deus. Não está em consonância? Então você não é. Mas eu acredito. É crente nominal, né? Não é o crente nominal. Não pode. Porque Deus está chamando o seu povo. Eu quero encerrar com essa parábola, que é a parábola dos maus lavradores. Mateus 21, 33. Atentai nessa outra parábola. Lembrem que Yeshua está falando o quê? Sobre diferença de pessoas que aplicam na prática o que vivem e de pessoas que só creem para mostrar, mas a vida não aplica nada. Olha o exemplo do filho, né? Agora olha o exemplo que ele vai dar em seguida. É o mesmo assunto, para a gente encerrar o estudo de hoje. Olha. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e, o que ele fez? Arrendou para alguns trabalhadores. Depois ele saiu do país. Ao tempo da colheita, o dono da vinha, como ele tinha arrendado, sabe o que é o arrendado? Não precisa explicar, né? Então o que ele fez? Ele voltou lá para poder receber o pagamento em frutos. Ele arrendou, como ele havia combinado. Então ele envia os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, que lhe eram de direito. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Preste atenção nesses termos. Enviou outros servos em maior número. E o que eles fizeram? Trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança dele seja nossa. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Yeshua: nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal? Isso procede do Eterno e é maravilhoso aos olhos do Senhor? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, que a outra também era em relação a eles, entenderam que era a respeito deles que Yeshua estava falando, e buscaram então prendê-lo por causa disso. Olha aqui. A teologia normativa cristã apregoa que Yeshua, nessa parábola, está dizendo o quê? Deus vai tirar de Israel, porque Israel perseguiu e matou Yeshua, e vai dar para a igreja um povo, né, que vai lhe dar os devidos frutos. Que é uma interpretação errada. Porque Yeshua estava dizendo para quem? Para os líderes, para os fariseus, para os saduceus principalmente, que eram sacerdotes. Ou seja, que o reino de Deus, as portas do reino que estavam nas mãos na época ainda dos saduceus, seriam o quê? Tirado deles, viu? E dados a um outro povo que apresentasse os frutos. Tem rabinos que dizem que esse outro contingente foram os apóstolos, né? Que a autoridade espiritual de Israel estava sobre os apóstolos. Tem outros que falam que foram sobre os fariseus, que o judaísmo que a gente tem hoje é um judaísmo farisaico. Não importa. O que importa é que Jesus não estava falando contra Israel, mas sim contra a liderança espiritual daquela época. E as palavras foram cumpridas ou não? Você tem saduceu hoje? Tem? Saduceu? Não existem saduceus, eles foram totalmente exterminados na destruição do segundo templo. Não existe nem a doutrina saducaica, nem saduceu, nada. Eles foram totalmente dizimados, não há vestígio de saduceu mais. Nós temos um judaísmo farisaico. Mas agora eu tenho, baseado nessas palavras que a gente tem dito, eu tenho uma outra interpretação também. O Eterno plantou a vinha, cultivou a vinha, se ausentou e deu para esses trabalhadores arrendarem a terra. No devido tempo, ele manda os seus filhos, os seus servos, né? E o que eles fazem com eles? Espanca um, mata o outro e apedreja. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. As palavras de Yeshua, a vida de Yeshua, os ensinos de Paulo, exímio rabino da época, de Pedro, de outros apóstolos, por quase 2000 anos ficaram nas mãos da igreja. Israel não teve acesso a isso, tá? Israel não compilou isso, Israel não organizou, Israel não selecionou, não canonizou, nada. Tudo ficou nas mãos da igreja. E de vez em quando Deus mandava parte do seu filho para essa igreja. De vez em quando Deus trazia o povo judeu e tentava aproximá-lo da igreja. O que era feito? Como a igreja tratava os judeus? Vamos começar? 4º século. Como é que trataram os judeus lá no início da era cristã? Marginalização, primeiramente. Perseguição. Expulsão dos judeus crentes das comunidades, das igrejas. Todo judeu que fosse crente em Yeshua tinha que renegar toda a herança judaica na sua vida para poder fazer parte da igreja. A partir do Concílio de Nicéia, a fé cristã se cunhou
na exclusão do judeu e na detenção da igreja, na crença da igreja como detentora das promessas dadas uma vez lá no passado para Israel. Ok? Passou. Aí, mais tarde, tivemos as cruzadas. E cristãos, em nome de Deus, desceram lá da Europa para conquistar a Terra Santa novamente. E pelo caminho, passaram por muitas cidades. E chegaram no Oriente Médio, em Israel, com uma população repleta de judeus e árabes. E muçulmanos. Certo? O que fizeram com os judeus que tiveram contato lá? Vocês veem nos filmes da história, só eles com o Saladino, né? Só lutando com o sultão. Mas o que fizeram com os judeus que moravam lá em Jerusalém, por exemplo? O que fizeram com os judeus de Hebron? O que fizeram com os judeus Foram mortos. Há um relato que colocaram, não sei se foi em Jerusalém, numa cidade com um contingente judaico expressivo, colocaram todos os judeus dentro de uma sinagoga, fecharam a porta, atearam fogo, cruzados, atearam fogo e davam volta nas sinagogas com um estandarte desenhado um cordeiro. E cantavam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado era o judeu sendo queimado lá dentro. Espancaram, mataram, apedrejaram. E por fim, para que o povo judeu não pudesse ter herança nenhuma na Bíblia, para que essas promessas aqui não pudessem ser cumpridas, decidiram ter uma ideia mirabolante. Vamos acabar então com Israel, para que a herança deles seja nossa. Vamos anular a identidade do judeu. Vamos extirpar a identidade do judeu, como fizeram na Inquisição ou como fazem hoje. Vamos tirar a identidade do judeu, vamos fazer com que eles não sejam mais judeus. Porque aí, a herança que Deus fala na palavra, que é deles, vai ser o quê? Nossa, a igreja é a detentora das promessas da Bíblia. A igreja é o novo Israel. Você já ouviu essas expressões? A igreja é o novo Israel. A igreja é o Israel espiritual. O que é isso? Estão matando o herdeiro. Para quê? Para tomarem posse da herança. Novidade não vai funcionar. Essa estratégia não vai funcionar. A igreja não toma o lugar de Israel nos planos de Deus e nem vai tomar. Deus cumprirá os seus planos para Israel. Deus alcançará Israel com o favor dele, com o espírito de graça e súplica sobre os habitantes de Jerusalém. Ele prometeu que vai derramar um espírito de graça e súplica. E esse texto está impresso lá na sinagoga do Rabino Shula, na antiga e na nova. Está lá como testemunho. Sobre os habitantes de Jerusalém será derramado o espírito de graça e súplica. Vamos ficar de pé. Olha, o estudo acumula conhecimento, mas quem vivencia o estudo acumula o quê? Caráter. Prestem atenção. O estudo apenas conhecimento. Quem estuda e aplica, constrói caráter. Precisamos de caráter e conhecimento. Os dois devem andar juntos. No mesmo contexto, Yeshua fala para esses sacerdotes lá, saduceus, né? Ô Yeshua, na ressurreição, o camarada morreu, a mulher casou com o irmão morreu, a mulher casou com outro irmão, morreu, papapá. E aí? Na ressurreição, a mulher vai ser esposa de quem? Meus amigos, não provém o erro de vocês de não conhecerem nem a palavra e nem o poder de Deus?
na ressurreição não vão se dar em casamento como hoje, vão ser como os anjos. É uma outra realidade. E Yeshua fala, vocês pecam, o erro de vocês está em não conhecer, nem o conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Poder e conhecimento, experiência e conhecimento tem que estar o quê? Atrelado um ao outro, viu? Aqui, ó. O Ramban e o Schneeuer, Zalman de Eliade. Sefaradita, viu? O sobrenome dele era Senhor, mas lá na Polônia não sabiam falar Senhor, falavam Schnauer. Então virou o sobrenome Schnauer, mas ele é sefaradita. Os dois ensinam o seguinte, que antes de aprender a Torá, você tem que ensiná-la para o seu filho. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala, o evangelho é loucura para o grego. Antes de aprender, eu tenho que ensinar? Como? Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? O mandamento é os dois. Ensine. A regra para ensinar vem primeiro do que as regras para aprender. Por quê? Os rabinos não sabiam o que estavam dizendo? Não. Os rabinos entenderam a mente divina. As leis de ensino da Torá para os nossos filhos são apresentadas primeiro, pois o desejo do Eterno sempre foi que o homem absorvesse a Torá, tendo-a escrita na mente e no coração. Aquele que tem a palavra de Deus na boca e nas mãos, e em sua fronte e em seu coração, tem a natureza de Deus, tem a sua própria natureza alterada pelo poder da palavra de Deus. Isso é muito mais importante do que apenas saber para ensinar. Então o que eles queriam dizer é o seguinte, tenha experiência com Deus, ensine esta experiência e depois preocupe-se em aprender a ensinar. Porque a experiência que você ensina é que vai ser mais valiosa para a criança. Ensine sim a Torá, mas ensine antes disso o quê? A sua própria experiência com Deus. Dessa forma a gente podemos passar experiência com conhecimento, poder com saber, ter e o ser fundidos no caráter da pessoa. Ela tem o conhecimento e ela é o conhecimento, ela pratica o conhecimento. Bom, vamos lá. A missão de Yeshua também era internalizar no homem os princípios de Deus, amém, pessoal? E Yeshua fala que ele veio o quê? Ele veio tirar a Torá de pedra e entalhá-la no coração do homem, não é isso? Busquemos experiências com Deus Altíssimo, ao mesmo tempo em que buscamos conhecê-lo através da sua palavra. Essa é a base do Shema. Tem que buscar conhecimento, mas tem que buscar o quê? Tem que buscar experiência. Tem que amá-lo com a mente, tem que amá-lo também com o coração. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. E o texto que você recita todo o Shabat comigo, e todo dia, 3 vezes ao dia, é esse aqui. Vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha, aqui é o homem. Eu amo a Deus com o meu intelecto, porque eu estudo, sim. Mas eu amo a Deus com o coração, eu busco ter experiência com Ele, relacionamento com Ele. E eu busco Deus com as minhas forças, ou seja, eu me esforço para conhecê-lo. Eu me esforço, eu obedeço, eu guardo. Mesmo que não seja fácil, eu guardo. Porque isso vai me fazer conhecê-lo. Isso vai atraí-lo a mim. Quando você guarda o Shabat, nessa porção diz que o sábado é um testemunho que Deus se tirou do Egito. Não é só que Deus é o Criador dos céus e da terra, sim, mas é um testemunho que Ele te tirou do Egito. Ou seja, quando você guarda o Shabat para Deus, você está dizendo para todo mundo que você teve uma experiência verdadeira com Ele. Que Ele te tirou do Egito. Por isso eu dedico esse dia a Ele. Guardar com a força. Tem que esforçar. Eu vou num local, eu não como de tudo. Por quê? Porque eu me esforço para guardar o mandamento de Deus. Para que você guarda isso? Para você viver mais? Não, para eu me aproximar mais dEle. Porque os mandamentos, a obediência da forma correta, te aproxima a Deus. E essas palavras que hoje te recomendo, ordeno, estarão o quê?
no teu coração. E a palavra aí é injetar, perfurar. Incrustar. Inculcará, aqui dá a imagem do... Aprende aí, menino. Dá um cocão no menino lá. Repete. É você fazer esse conhecimento parte dele. Você vai introduzir dentro dele. Não é aqui, é aqui. É aqui que você vai introduzir. E você falarás a respeito dessas palavras quando você estiver sentado em sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Ou seja, a todo, porque está dentro de você. Não tem como eu separar, eu vou no lugar, eu vou... Não, está dentro de mim, onde eu estou a palavra está. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. Interpretaram também como tefilim, eu acho bem interessante, mas eu acho que vai além da indumentária. Ter a palavra na mão quer dizer o que também? Praticá-la a todo momento. Ter por frontal nos olhos quer dizer o quê? Algo que você é guiado por ela, e você também escreverá essas palavras nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que é uma coisa assim que fala, essa palavra tem que estar, você tem que ser essa palavra tem que ser tudo. É a palavra de Deus, ela é aquilo que te aproxima de Deus, ela é aquilo que te dá vida e abundância, é aquilo que te revela Deus. Então ela tem que estar parte, ela tem que ser parte da sua vida a todo momento. Ela está no umbral da porta, ela tem que estar na sua mão, tem que estar como se fosse na sua testa impressa, ela tem que estar no seu coração, ela tem que estar na sua mente, tem que estar na sua força, a todo momento. Aí sim, você vai ser e não apenas ter. Você vai ser a fé, você vai ser aquilo que Deus quer. E não apenas ter o conhecimento do que é que Deus quer para mim. Amém, pessoal? Amém. Então todos digam juntos, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe, te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto dele e ponha em você a paz. E varechecha Adonai veishmerecha yaer Adonai panavelecha vichoneka. Isa Adonai panavelecha vayasem lecha shalom.